Boa noite, gente. Eu sou Eliseu, eu sou um dos 4 professores de vocês. Eu divido essa matéria com o Pedro, que vocês já conheceram, com a Ana e com a Alisson, que vocês ainda vão conhecer. Eu estudo no curso de Medicina na UFTM, atualmente eu estou no 3º período e eu moro aqui em Uberaba mesmo. Eu nasci aqui na disciplina de Física, eu divido à frente com o Pedro. A gente vai estar ao longo das próximas semanas trabalhando com a parte de elétrica com vocês, que o Pedro começou a eletrostática semana passada, e a gente vai dar sequência na eletrostática para seguir com a eletrodinâmica e com o eletromagnetismo. Eu sei que o cursinho está sendo diferente do que todo mundo imaginava, do que a gente como professores também imaginávamos. Todo mundo pretendia estar na sala de aula, vendo vocês, interagindo, trocando essas experiências que o cursinho havia de mão dupla. Vocês aprendem muito com a gente e a gente aprende muito mais com vocês. Mas a gente sabe da situação do mundo, que todo mundo precisa ficar em casa para que a gente possa estar junto de novo mais rápido. E eu tenho certeza que nesses momentos, nós como professores, está todo mundo dando o melhor que pode para que esse ensino chegue a vocês e que para no final do ano vocês consigam chegar nos objetivos de vocês, no Enem, de entrar no ensino superior. E além disso, da disciplina de física, que eu sei que causa enjoo em muita gente, que dá vontade de vomitar, a aula é chata, dá dor de cabeça, mas eu peço com muito carinho para vocês que vocês deem uma chance, pra gente, dê uma chance pra física, não deixem ela atormentar vocês logo no começo. Tentem o máximo para entender essa matéria e acertar as 15 questões dela no Enem. O conteúdo da física é muito extenso, é muito longo, então a gente vai focar nos conteúdos que mais caem no Enem, ver a física do começo ao fim, com todas as vírgulas, todos os pontos. Seria praticamente impossível no tempo que a gente tem. Seja possível ministrar para vocês o máximo de conteúdo possível. Como eu falei, eu divido a frente de elétrica com o Pedro e 15 dias atrás ele começou explicando para vocês as divisões da matéria e a introdução da eletrostática. Ele explicou o que é uma carga elétrica, os processos de eletrização, que são o atrito, quando você pega a bexiga e esfrega no cabelo e fica atraindo um ao outro, o contato, que é quando você esbarra e alguém leva um choquinho, e a indução, explicou lá aqueles exercícios das esferas, quando você coloca uma esfera em outro, carga sai de quem para quem, elétron flui de quem para quem, e começou a explicar a força elétrica para vocês, que é onde a gente vai retomar hoje para dar sequência no conteúdo. Mas antes de continuar com a parte de elétrica em si, eu quero voltar num conceito que é um conceito da mecânica, que a Ana e o Alisson vão trabalhar mais pra frente, mas ele é muito importante agora pra gente, para as coisas que eu vou passar hoje, que é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. O que é isso? A grandeza escalar é uma grandeza que depende apenas do valor numérico e da unidade de medida. Por exemplo, quando eu falo, eu demorei 30 segundos para fazer alguma coisa. Os 30 segundos são a informação completa por si só. Você não precisa de mais nada para definir eles. Ou quando tal objeto tem 30 gramas de massa. Você não precisa de mais nada para entender esse tipo de informação. Mas quando eu falo que um carro passou na rua a 60 km por hora, faz diferença para mim se ele passou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O sentido que esse carro está indo, o sentido dessa velocidade, faz uma diferença muito grande para mim. Então, nessas grandezas, nessas unidades em que o sentido, em que a direção e o sentido fazem diferença, são informações importantes para que eu possa definir de uma forma mais clara, eu chamo de grandeza vetorial. Quando isso não tem uma diferença, para mim o sentido e a direção não existem ou não tem, eu chamo de grandeza escalar. Então, gente, para exemplificar o que eu for falando, o que eu for explicando, eu vou estar usando esse quadro aqui para vocês, tanto para resolver os exercícios, quanto para dar exemplos e mostrar fórmulas assim por diante.
Então, como eu tinha falado, as grandezas escalares dependem dos valores numéricos da unidade medida, e as grandezas vetoriais dependem, além dos valores numéricos das unidades medida, da direção e do sentido. Tenha sempre em mente que, por exemplo, você vai perseguir alguma coisa, você vai querer perseguir um carro na rua. Você saber se ele foi para a direita ou se ele foi para a esquerda, para qual lado, para qual sentido que ele foi, faz diferença? Se a resposta for sim, é vetorial. A mesma coisa, eu vou fazer força numa caixa. Eu empurrar essa caixa para a esquerda ou para a direita vai fazer diferença? Se a resposta for sim, é vetorial. Então, força é vetorial. Agora, eu tenho que esperar meia hora numa fila. Eu esperar meia hora sentado, eu esperar meia hora em pé, eu esperar meia hora andando, a meia hora é a mesma. Não depende para onde você está indo, não depende de mais nada. Depende só desse tempo, desse valor numérico e da unidade que você está contando. Então, a grandeza escalar. Então, aqui alguns exemplos de grandezas escalares: tempo, temperatura, volume, massa e energia. E de grandezas vetoriais, força, que a gente vai ver um pouco mais hoje de força elétrica, campos, que eu vou explicar melhor para vocês depois no campo elétrico, velocidade, aceleração e deslocamento, certinho? Agora a força elétrica. Como funciona a força elétrica? A força é uma das coisas mais simples de se entender de toda a parte da eletrostática, que é só seguir aquela lei dos opostos se atraem e o que é igual se repele. Então você vai pegar uma carga aqui, essa aqui positiva, e uma carga aqui negativa, vai surgir uma força de atração entre elas e elas vão se atrair. E o oposto vale. Se eu pegar uma carga positiva e outra positiva, vai surgir uma força de repulsão aqui e elas vão se repelir. É muito simples. Isso. O que dificulta às vezes são os cálculos. Outro detalhe muito importante é que força é uma grandeza vetorial. Então, às vezes, você faz os cálculos certos, faz a conta certinha e obtém lá o resultado, 30 newtons. Só que esses 30 newtons é um módulo da força. Força também, para você definir ela, você precisa da direção dela. O que é a direção? Se ela está na horizontal, se ela está na vertical ou se ela está oblíqua. E você precisa do sentido dela. O que é o sentido? Se ela está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Na parte do sentido, também dá para usar aquele conceito da geografia de rodas dos ventos. Por exemplo, força na horizontal a leste ou força na horizontal a oeste. E assim por diante. Então, tomar muito cuidado com as alternativas, que às vezes a resposta tem lá 30 newtons na horizontal para a direita e 30 newtons na horizontal para a esquerda. E tem que ter esse discernimento claro na hora de resolver o exercício. Então, viemos aqui para o nosso quadro de força elétrica. Temos aqui na fórmula que força elétrica, isso o Pedro mostrou para vocês semana passada, que a força elétrica é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo de uma das cargas, vezes o módulo da outra carga. Por que é em módulo aqui? Porque você está fazendo a conta de uma grandeza vetorial. A direção e o sentido dela você vai interpretar depois. Aqui eu coloquei duas cargas genéricas, mas se for duas positivas, é uma força de repulsão. Duas negativas, também é uma força de repulsão. E se for cargas de sinais opostos, é uma força de atração. Então, eu posso ter, por exemplo aqui, uma carga de 2 coulomb, uma carga de 2 coulomb, aqui uma carga de 2 coulomb e aqui uma carga de menos 2 coulomb. São sinais opostos, mas o módulo das cargas tem o mesmo valor. Então, esses dois F's vão ter o módulo igual. Só que de um lado é uma força de atração e de outro lado é uma força de repulsão. Certo? Outra coisa importante é prestar atenção nas unidades da fórmula. Como assim? A força é sempre Newton, as cargas são sempre Coulomb, eu escrevi aqui, mas eu vou apontar aqui também, é sempre Coulomb, e mais importante de tudo, a distância é sempre em metros.
Então, às vezes, o exercício dá essa distância em centímetros, em milímetros, e você tem que fazer essa conversão. Para sempre que você for usar esse valor na fórmula, você tem que converter ele para metros. Força é a grandeza vetorial, certo? Quando você for representar o vetor da força, tem que sempre ter essa setinha em cima do vetor. Mas na hora de fazer a conta, na hora da conta, não coloca essa setinha. Por que não coloca? Porque essa fórmula, ela calcula só um módulo da força. Você não consegue ter pela fórmula a direção e o sentido dela. Outra coisa é que dá para deduzir um gráfico dessa fórmula, que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo. Todo gráfico, ele deriva de uma função. Nesse caso, como é que é essa função? Eu tenho força e eu tenho distância, certo? Então, é um gráfico do estilo y é igual a 1 sobre x. Por quê? Nesse caso aqui seria meu y, isso aqui tudo seria meu 1, e esse d quadrado é igual a x. Então, é y igual a 1 sobre x ao quadrado. Quando é y igual a 1 sobre x ao quadrado, o gráfico tem essa fórmula e recebe o nome de hipérbole cúbica. Hipérbole cúbica. A gente vai ver um gráfico parecido com esse mais pra frente, que o x do denominador, ele não é elevado ao quadrado. Se esse x aqui de baixo não está elevado ao quadrado, o gráfico recebe o nome de hipérbole equilátera. Mas como na força elétrica está elevado ao quadrado, o nome vai ser hipérbole cúbica. Esse K, a constante eletrostática do meio, geralmente, 99% dos exercícios, vai ter esse valor, 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona o quê? Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Nunca esqueça, quando vocês estiverem resolvendo o exercício, de no final sempre ter unidade. Se não tiver unidade, o exercício está errado, mesmo que vocês tenham acertado o valor. Porque essa é a constante eletrostática do vácuo, que é o padrão dos exercícios pra gente. Isso é um valor que vocês não precisam decorar. Vocês vão eventualmente se acostumar com ele, de tanto usar, de tanto resolver exercício, mas vocês não precisam decorar. Ele sempre vai estar nos exercícios. Eu vou resolver um exercício aqui usando o gráfico para vocês verem como é que é mais ou menos a coisa. Sempre que o exercício de física tiver gráfico, não assusta com o gráfico. O gráfico geralmente está lá para te contar mais coisa. Então o gráfico, na verdade, é seu amigo, não é seu inimigo. Sempre que tiver um gráfico, olha com paciência direitinho para o gráfico, que ele vai te contar muita coisa. Quando eu estou resolvendo exercício, eu sempre leio e vou grifando o que eu acho mais importante. Por exemplo, duas cargas elétricas pontiformes positivas, Qzão e Qzinho, no vácuo interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia com a distância, segundo o diagrama abaixo. A carga Qzinho é o quádruplo de Qzão. Primeiro, eu tenho duas cargas pontiformes positivas. Se minhas cargas são positivas, são sinais iguais, então a força de repulsão. Faz sentido? O que mais? Sempre que se for analisar um gráfico, olha primeiro as unidades desse gráfico. É um gráfico de força e repara que tem um 10 a menos 2 Newton aqui. O que esse 10 a menos 2 Newton representa? Que na verdade esse 3,6 não é 3,6 sozinho. É 3,6 vezes 10 a menos 2. Que esse 32,4 não é um 32,4 sozinho. É um 32,4 vezes 10 a menos 2. Então, sempre presta atenção e no eixo X está a distância em metros. No enunciado, a gente tem mais uma informação. Ele fala que a carga
Qzinho é igual a 4 vezes Qzão. Qzinho é o quádruplo de Qzão. Qual que é a nossa fórmula de força? É força elétrica é igual a K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Certo? Força e distância eu consigo pegar do meu gráfico. Eu tenho duas informações de distância e duas informações de força. O K é minha constante. Qzinho é o que ele quer. E Qzão eu não tenho. Mas eu tenho essa informação aqui. Que eu consigo, dessa forma, isolar esse Qzão. Falar que Qzão é Qzinho dividido por 4. E isso daqui substituir no Qzão. Que dessa forma eu fico só com uma variável. Então vamos fazer isso? Eu vou pôr de vermelho os valores que eu peguei no gráfico. Eu vou escolher o 32,4 e o 0,5. É importante, quando pegar informações de gráfico, pegar sempre os valores correspondentes. Então, quando eu subo no 0,5, eu chego no 32,4. Se eu escolher usar força como 3,6, eu tenho que usar minha distância como 1,5. Eu nunca posso misturar os dois valores. Eu tenho que pegar sempre os correspondentes. Então, minha força, 32,4. Só 32,4? Não, 32,4 vezes 10 a menos 2. Por causa do valor aqui de cima. Que é igual. Minha constante está lá em cima. É 9 vezes 10 a nona. Vou pôr de azul essa nossa equação, que é Qzão igual Qzinho dividido por 4. Então aqui vai Qzinho dividido por 4. E o Qzinho fica que já estava lá. Isso tudo dividido por... Eu peguei 32,4, minha distância é 0,5. 0,5. Nunca esquecer desse quadrado aqui também. Esse quadrado é da fórmula. Então ele fica na hora de resolver meu exercício. O que eu posso fazer para me ajudar a resolver aqui? Eu posso manter meu 32,4 vezes 10 a menos 2 igual. Eu posso manter meu 9,10 a nona. Aqui em cima a gente vai ter uma divisão de frações. Eu tenho um Q dividido por 4, dividido por 0,5, dividido por 1. Quando não tem nada embaixo, tem sempre um umzinho. O que eu posso fazer? Eu vou conservar a primeira. Então, meu Qzinho dividido por 4 fica aqui. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vou até fazer colorido. Então, eu conservei a primeira e eu inverti a segunda, mantendo meu quadrado. E não posso esquecer do meu Qzinho. Eu vou apagar esse 1 aqui para não ficar confuso. Certo? Agora vamos começar a resolver. Organizei, começo a fazer realmente as contas. O 32,4. Vou manter ele mais um pouco aqui, junto com 9 vezes 10 a nona. Qzinho vezes 1 vezes Qzinho dá Qzinho ao quadrado. Aqui embaixo a gente tem uma potenciação e uma multiplicação. A potenciação é sempre a prioridade na hora de resolver uma equação. Então 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que é 0,25. 0,25 vezes 4 dá 1. Só que eu vou manter fazendo por partes. Então dá 4
vezes 0,25. Isso daqui, mantém o 32,4 mais um pouco, copiei o que está em cima, 4 vezes 0,25, 1. Esse 1 não precisa mais aparecer. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 9 vezes 10 a nona e vou passar aqui para baixo, dividindo. Então eu vou continuar com o meu 32,4 vezes 10 a menos 2, dividido por 9 vezes 10 a nona. Isso é igual ao meu Qzinho ao quadrado. Não pode, durante os exercícios, ter preguiça de fazer essas contas, porque às vezes é uma conta muito mais demorada do que uma conta difícil em si. 32,4 dividido por 9 é 3,6. Eu já fiz essa parte. Falta as potências de 10 agora. Como que eu faço para passar uma potência de 10 que está no denominador para o numerador? Eu inverto o sinal do expoente. Então essa potência que está 10 a nona aqui embaixo, eu consigo subir ela como 10 a menos 9. Só que é 10 a menos 9 que vai subir e ainda vai multiplicar um 10 a menos 2. Certo? Quando eu junto isso, multiplica potências, soma os expoentes. Então vai ficar 10 menos 9 mais menos 2 é menos 11. Isso é igual a Qzinho ao quadrado. Qzinho vai ficar igual a raiz quadrada de 3,6 vezes 10 a menos 11. 3,6 não tem raiz quadrada, mas 36 tem. Eu consigo escorregar essa vírgula para a direita e eu vou estar aumentando o número. Sempre que eu aumento o número, eu diminuo o expoente. Então vai ficar menos 1 no expoente. Onde que isso me leva? Qzinho é igual a raiz quadrada de 36 vezes 10 a menos 12. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 10 a menos 12. Quando você estiver fazendo raiz quadrada de uma potência de 10, você divide o valor do expoente da potência pelo número que está aqui. Ó. Se é raiz quadrada, é raiz com esse 2 aqui. Esse 2 vem para cá e fica 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso é nosso resultado. Então, qual o valor de Qzinho? 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é uma das formas. Se a questão fosse de alternativa, podia estar aparecendo lá 6 microcoulomb, que é um daqueles prefixos. Como assim? Como assim prefixos? Eu vou estar colocando uma tabelinha aqui, que é aquela coisa de... A gente vê muito esses prefixos nas unidades de medida, que são quilômetro, centímetro, milímetro, essas mesmas coisas. É um número que está multiplicando antes. Então, o micro equivale a 10 a menos 6. O mili equivale a 10 a menos 3, assim por diante. É importante saber os que mais são cobrados, os que mais frequentes se verem nos vestibulares, ter eles bem decorados. Eu vou deixar a tabelinha aí para vocês. Então, gente, dia novo, matérias novas. Se vocês quiserem aproveitar para tomar uma água, descansar um pouco antes de continuar assistindo a aula, agora é a hora, que agora a gente vai entrar nos conceitos mais complexos, no que é realmente novo de hoje. Nosso próximo tópico é campo elétrico, que é um dos conceitos
mais abstratos da elétrica, mais difícil de imaginar, mais difícil de tentar encaixar em exemplos do mundo à nossa volta, mas quando vocês conseguem entender esse conceito, toda a parte de eletrostática fica mais fácil. Então, antes de falar de campo elétrico em si, vamos tentar entender o que é um campo no geral. E para isso eu vou usar um campo que não é o elétrico, é o campo gravitacional. E como é que funciona o campo gravitacional? Gravidade, todo mundo faz sentido para todo mundo. Você pega um objeto, solta, ele cai em direção ao chão. Só que vamos tentar expandir isso um pouco mais. Gravidade é um campo, é algo que está no espaço à nossa volta. A gravidade existe independente se meu corpo está caindo, se eu estou segurando meu corpo aqui, ou se eu não tenho um corpo. A gravidade continua no espaço, ela continua à nossa volta. É como se eu tivesse uma loja e vendesse gravidade, vendesse campo gravitacional. Minha loja está lá na esquina, é de confiança, vocês vão lá e falam, não, me dá tanto de gravidade. Aí eu vou lá no meu estoque, pego, entrego para vocês, vocês falam, não, beleza, Eliseu, eu acredito em você, sua loja é boa, sua loja eu confio, só que como que eu sei que a gravidade está aqui mesmo? Como que eu provo que ela existe? Eu pego qualquer objeto que tem massa, está provado, temos gravidade. E o que gera essa gravidade? É o planeta, é a Terra, é uma massa. Então o campo elétrico vai funcionar de maneira semelhante. Eu vou ter uma carga elétrica aqui, e em volta dessa carga elétrica, ela vai gerar no espaço ao redor um campo elétrico. Uma carga elétrica vai gerar um campo elétrico, da mesma forma que um objeto que tem massa gera um campo gravitacional. Minha carga elétrica vai gerar um campo elétrico. Você fala, não, beleza, eu acredito em você que aqui em volta tem um campo elétrico, que ele está aqui no espaço. Ele é a propriedade do espaço. Mas como é que eu vou ter certeza que é realmente um campo elétrico? Eu vou pegar uma carga elétrica e vou pôr nesse campo. Se eu coloco um objeto que tem massa num campo gravitacional, aparece uma força, que é aquela força peso aqui para baixo, que puxa meu objeto. Se eu colocar carga elétrica num campo elétrico, vai aparecer força elétrica. Força elétrica vai fazer ou uma repulsão nessa carga, ou vai fazer uma atração nessa carga. Certo? Simples do mesmo jeito. Então vamos para o quadro para me mostrar isso com desenho e para me mostrar isso com as fórmulas. Então, gente, nosso quadro de campo elétrico. Campo elétrico representado pela letra E na física. Para retomar, vocês lembram que se eu colocar um objeto com massa m num campo gravitacional, eu tenho uma força peso. Da mesma forma, quando eu coloco uma carga elétrica Q num campo elétrico, eu tenho uma força que é a força elétrica. Isso também vai acontecer no campo magnético. Quando você coloca um metal num campo magnético, vai aparecer uma força que é a força magnética, que é o princípio dos ímãs atraírem os metais. Mas isso nós vamos ver no eletromagnetismo. Dessa forma, os campos seriam uma forma de indicador de força. Um indicador do espaço, de força. Por que do espaço? Se eu for tirar meu objeto que tem massa, a força some, mas o campo gravitacional continua. Se eu for tirar minha carga elétrica, a força elétrica some, mas meu campo elétrico continua. Então, podemos ir para a parte matemática disso. Campo elétrico é vetorial, importa a direção e sentido, da mesma forma que o campo gravitacional é vetorial. No caso do campo gravitacional, a direção e o sentido dele é na vertical, apontado para o centro do planeta. No caso do campo elétrico, isso vai variar com a carga que estiver gerando o campo elétrico. Então eu tenho que o campo elétrico vetorial é definido pela força elétrica
sobre carga Q. O que é essa carga Q? Vocês lembram do meu exemplo da loja, que eu pegava um objeto com massa M, colocava num campo gravitacional para tirar a prova se tinha um campo? Como que eu tirava essa prova? Se eu colocasse o objeto no campo gravitacional e aparecesse uma força, eu tinha a prova que aquilo era um campo gravitacional. A mesma coisa vai funcionar no campo elétrico. Se eu colocar uma carga Q num campo elétrico e aparecer uma força, eu sei que aquilo lá é um campo elétrico. E essa carga Q recebe o nome de carga de prova, justamente por causa dessa ideia de você tirar a prova se tem um campo elétrico lá ou não. Unidades do campo elétrico. Força, a gente sabe que é Newton. Carga, a gente sabe que é Coulomb. Newton dividido por Coulomb, a gente tem Newton por Coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Vamos interpretar isso. Eu tenho um campo que em determinado ponto tem valor de 100 newtons por Coulomb. O que isso quer dizer para mim? Que a cada 1 Coulomb que minha carga Q tiver, vai aparecer uma força igual a 100 newtons nessa carga. Como assim? Eu tenho um campo elétrico em determinado ponto, que vale 100 newtons por Coulomb. Nesse ponto, eu vou e coloco uma carga Q, que de valor 1 Coulomb. Quanto vai ser a força que vai aparecer nessa carga? 100 newtons. Se minha carga Q vale 2 Coulomb, 200 newtons, e assim por diante. Mas beleza, eu tenho aqui que se eu colocar uma carga elétrica num lugar que tem um campo elétrico gerado por minha carga geradora, vai aparecer uma força. Mas eu falei para vocês um pouco antes, o campo é um atributo do espaço, não é um atributo da carga. O que isso quer dizer? Se eu tirar a carga, nesse desenho aqui de baixo, eu continuo com o meu campo do mesmo valor. E se eu precisar calcular esse campo sem usar uma carga de prova, eu consigo? Sim, é o que a gente vai ver agora. Eu sei que campo é força por carga, mas eu também sei que força, de acordo com a lei de Coulomb, é K, Qzão Qzinho por D quadrado. E se eu pegar esse K, Qzão Qzinho por D quadrado, e substituir aqui, eu consigo? Vamos ver como é que fica. Eu vou ter que meu campo é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por distância ao quadrado. Isso daqui é minha força. E eu ainda tenho um dividido aqui, que sobra esse Qzinho. Aqui eu tenho um caso, já lembrando um dos conceitos de matemática, de divisão de frações. É uma fração K Qzão Qzinho por D quadrado, dividido por Qzinho sobre 1. Divisão de frações conserva a primeira. Então, campo K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, D ao quadrado, multiplicado pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Você pega o que está embaixo, o 1, passa para cima. Pega o que está em cima, o Qzinho, passa para baixo. Dessa forma, a gente vai ter o que é melhor de fazer em matemática, que é sair cortando as coisas. Qzinho dividido por Qzinho é 1. Então eu posso cortar aqui. Nisso eu vou chegar na minha fórmula de campo elétrico. Que o campo E é igual a minha constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga geradora dividido por minha distância ao quadrado. Agora vocês já sabem da onde vem a fórmula. Só que eu falei para vocês que o campo é uma grandeza vetorial. Nessa fórmula eu defini um módulo. Falta eu definir a direção e o sentido.
E para isso, eu vou voltar naquela outra forma, que o campo é a força sobre a carga. Só que aqui, vetorial, para a gente ver a direção e o sentido. Aqui são 4 exemplos que vão virar para vocês as 4 possibilidades de analisar força e de analisar campo. Eu tenho aqui no meu primeiro caso uma carga geradora fixa positiva e uma carga de prova positiva. Eu vou ter uma força de repulsão. Eu só vou representar as forças na carga de prova, mas teria uma força aqui também na carga geradora de repulsão. Minha força está na horizontal para a direita, certo? O sinal da minha carga é positivo. Uma força dividida por um número positivo conserva o sentido. Então eu sei que meu campo tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Agora, no caso de uma carga geradora positiva e de uma carga de prova negativa. Cargas de sinais opostos é uma força de atração. Só que minha carga de prova é negativa. Então o campo vai ter o sentido oposto por causa desse sinal negativo da força. Então meu campo tem a mesma direção na horizontal, mas o sentido é para a direita, enquanto minha força é para a esquerda. Terceiro caso, carga geradora negativa e uma carga de prova positiva. Sinais opostos às cargas, a força é de atração. Como minha carga é positiva, não tem alteração no sentido da força. Então o campo mantém o mesmo sentido. Minha força na horizontal para a esquerda, meu campo na horizontal para a esquerda. Quarto e último caso, tanto minha carga geradora quanto minha carga de prova negativas. Cargas iguais, a força é de repulsão, certo? Então o sentido da minha força horizontal para a direita. Só que, como minha carga é negativa, o campo vai ter sentido oposto à força. Então meu campo é horizontal para a esquerda, enquanto minha força é horizontal para a direita. O que isso nos leva? Sempre que a carga geradora é positiva, a gente tem um campo que a gente chama de afastamento. Por que afastamento? Porque meus dois vetores, quando a carga geradora é positivo, independente da carga de prova, estão se afastando da carga geradora. E quando minha carga é negativa, eu tenho o que a gente chama campo de aproximação. Por que campo de aproximação? Que meus dois vetores campo elétrico, independente do sinal da carga de prova, estão sempre se aproximando. Então sempre que minha carga geradora, meu Qzão, for positivo, o campo elétrico vai estar se afastando dele. Sempre que meu Qzão for negativo, meu campo elétrico vai estar se aproximando dele. Então a gente vamos fazer 2 exercícios de campo elétrico, vamos fazer 2 exercícios teóricos. Exercícios que envolvem conta, eu vou mandar na lista de exercícios para vocês e eu resolvo eles na monitoria junto com vocês. Aqui vamos fazer 2 exercícios teóricos, até porque eu acredito que tenha mais chance de, se for cair essa matéria no Enem, cair numa questão teórica e não numa questão de conta, com cálculo. Então vamos lá. Seja Q positiva a carga gerada do campo elétrico e Qzinho a carga de prova em um ponto P próximo a Q. Qzão, a carga geradora do campo elétrico, e eu tenho Qzinho no ponto P próximo a D. O vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Qzinho. Se meu Qzão é positivo, eu vou ter aqui um vetor campo elétrico de afastamento. Esse vetor em P depende da minha carga de prova. A gente sabe que campo elétrico é carga módulo de Qzão sobre D ao quadrado. Então, meu vetor campo elétrico não depende
do sinal de Qzinho, depende só da carga geradora. O que depende do sinal de Qzinho é a força que vai ser gerada ali. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Também não é verdade. A gente sabe que o módulo da força elétrica em Qzinho será tanto maior quanto for a carga Qzinho, mas o vetor não. O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Qzinho. O vetor campo elétrico não depende de Qzinho, o vetor campo elétrico depende de Qzão. Então, não. A força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Qzinho? Não, a gente sabe que quanto maior for Qzinho, maior será a força elétrica. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Qzinho. Resposta, letra E. Mais uma, em um ponto do espaço. Uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Eu tenho uma carga elétrica. Eu não tenho campo. Se aqui é zero, a força tem que ser zero. Então, uma carga elétrica realmente não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Número 1 verdadeiro. Pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica? Sim. Se eu tiver só a carga geradora, em volta dessa carga vai existir o campo elétrico. Mas se eu não tiver uma carga de prova, não vai ter força. Sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá ação da força elétrica? Não, eu posso ter uma carga elétrica isolada, sem sofrer ação de nenhuma força. Então, 3 errado, resposta letra D. 1 e 2 correto. Agora, seguindo nosso estudo do campo elétrico, um físico chamado Michael Faraday criou um conceito das linhas de força. O que seriam as linhas de força? Não é algo novo. Ele imaginou as linhas de força como uma forma de representar visualmente o campo elétrico. O campo elétrico é uma coisa abstrata, que não dá para você ver. Então ele foi e idealizou as linhas de força. As linhas de força vão te dar as 3 informações: o módulo, a direção e o sentido do campo gerado por uma ou mais cargas. Como assim mais cargas? Se eu tiver 2 cargas geradoras, uma vai influenciar no campo do outro. Como que eu calculo o campo elétrico gerado por 2 ou mais cargas? Por soma de vetores. Você calcula o vetor das 3 num determinado ponto do espaço e soma esses vetores. E as linhas de força facilitam bastante isso. Em cargas positivas, a gente já viu que o campo elétrico é um campo de afastamento. As linhas de força de uma carga positiva são essas várias setinhas saindo. E como a gente viu que o campo em cargas negativas é um campo de aproximação, em cargas negativas são várias setinhas chegando. Só que quando eu junto 2 ou mais cargas, igual esses exemplos aqui no canto, eu vou estar juntando 2 campos de afastamento. Então eles vão se repelir. E quando eu junto 2 campos de sinais diferentes, um campo é de afastamento e outro campo é de aproximação. Então o campo que se afasta, ele vai em direção ao campo que está se aproximando. E vice-versa. E essas linhas têm algumas regras. Primeira regra, as linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga elétrica. Quando eu tenho uma carga isolada, por exemplo, aqui essa carga positiva, essa linha continuaria, mas ela nunca voltaria nessa mesma carga positiva. Agora, quando eu tenho, por exemplo, essas 2 cargas de sinais opostos, essa linha de força que se origina nessa positiva, ela nunca pode voltar para essa mesma carga positiva, ela vai em direção a outra carga. Isso que quer dizer essa regra. Se o campo elétrico no local for nulo, não haverá linhas de força naquela região. Aqui, nessa imagem, aqui no centro, não há linhas de força, então não há campo elétrico. Quanto mais próximas estiverem desenhadas as linhas de força em alguma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico naquela região. Então, aqui, ó, bem próximo a essa carga positiva, as linhas de força estão muito próximas. Então, o valor do campo elétrico aqui vai ser maior que o valor do campo elétrico aqui mais distante, porque as linhas estão afastadas.
Outra forma de você ver isso é pela fórmula, que se você aumentar a distância, o campo elétrico vai diminuir. A tangente de qualquer ponto em cima de uma linha de força indica a direção do campo elétrico resultante. Logo, se uma carga de prova for colocada naquele ponto, ela sofrerá uma ação de uma força elétrica na mesma direção. Vamos entender isso com calma. A tangente da linha de força. O que é uma tangente? Se eu vim aqui, ó, traçar assim, ou traçar assim, ou aqui mais próximo vai ser maior, então vai ter um campo assim. Isso são as tangentes do meu vetor campo elétrico. Por que eu não pus a setinha no final da seta? Porque se você voltar na regra, fala que a tangente de qualquer ponto em cima de uma linha indica a direção do campo resultante. Como que eu sei o sentido? Isso é a direção. A direção é a parte reta da seta. O sentido é a ponta para onde está apontando. Você vai e segue a direção. Minha linha de força sai assim, então meu sentido é para cá. Minha linha de força está assim, meu sentido é para cá. Minha linha de força está aqui, meu sentido é para cá. Vou fazer mais uma. Tangente. Gente, minha linha de força vem assim, então o sentido do meu campo elétrico é aqui. Agora, ele fala sobre a carga de prova. Vamos colocar uma carga de prova aqui. A força nessa carga de prova, ela também vai respeitar essa direção. Qual que é a diferença? Se essa carga de prova for positiva, a força vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Se essa carga de prova for negativa, a força vai ter o sentido oposto, mas a direção é a mesma. Duas ou mais linhas de força não se cruzam, uma vez que elas já representam a soma vetorial dos campos elétricos naquele ponto do espaço. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho várias cargas geradoras, para você ter o campo elétrico que resulta de todas essas cargas, é só fazer a soma vetorial desses campos em determinado ponto. Então vamos fazer mais dois exercícios no tema de campo elétrico, só que agora na área das linhas de força. Primeiro exercício. Em relação às linhas de força dos campos elétricos, assinale o que for incorreto. As linhas de força das cargas elétricas pontuais são radiais. Cargas elétricas pontuais são essas cargas que formam um ponto. Melhor exemplo são essas duas aqui. O que é o formato radial das linhas de força? Quando elas partem do centro em direção às extremidades. No caso das duas são radiais, então essa alternativa está correta. Eu marco porque está correta? Não, o exercício está pedindo a incorreta. Prestar muita atenção nisso. Quanto maior a concentração de linhas de força em uma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico. Isso também está certo, é aquela nossa regrinha. C. As linhas de força do campo elétrico das cargas pontuais de sinais positivos são radiais e apontam para o centro da carga. Vou ler de novo. As linhas de força do campo elétrico de cargas pontuais de sinal positivo são radiais e apontam para o centro da carga. Carga elétrica pontual positiva é radial? Sim, mas aponta para o centro da carga? Não, aponta para fora da carga. Então essa está errada, já é a nossa resposta. Vamos ler as outras para continuar analisando. As linhas de força são formadas pela componente tangencial dos campos elétricos de cada ponto. Sim, o componente tangencial é usado para formar o campo elétrico de cada ponto. Como assim? Eu tenho a carga positiva aqui, Q positivo, e eu tenho a carga negativa aqui, Q negativo. Eu vou ter uma linha de força que sai do Q positivo e chega no Q negativo. Dessa forma. Como que eu formei essa linha de força? Eu calculei o vetor campo elétrico aqui, 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 aqui e aqui. Eu fui calculando o vetor campo elétrico em todos esses pontos
E a componente tangencial é justamente a linha preta que restou. Então, verdadeiro também. As linhas de força são imaginárias e são usadas para ilustrar a direção e sentido do campo elétrico. Foi o que eu expliquei no começo, que é uma forma de representar, porque o campo elétrico é algo invisível, é algo abstrato. Agora, segundo exercício. As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico e indicam a direção do campo em qualquer ponto. Sim, leia as opções e assinale também a alternativa incorreta. As linhas de força saem da carga negativa e entram na carga positiva. Acabei de desenhar aqui embaixo. A linha de força sai da positiva e entra na negativa. Aqui está o contrário, então essa já é nossa incorreta. Mas vamos ler as outras. O número de linhas que saem ou que entram em uma carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Vamos pensar aqui. Nosso campo é K, Qzão, sobre D quadrado. Quando eu aumento essa carga, eu tenho um aumento do campo. E a gente sabe que quanto maior o módulo do campo, tem uma maior densidade de linhas, tem um maior número de linhas. E para se aumentar essa densidade, você precisa que tenha mais linhas saindo. Então é verdade. As linhas de força saem da carga positiva e entram na carga negativa, sim. O número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Como assim? Vamos voltar aqui. O que seria essa unidade de área perpendicular? Eu vou desenhar um círculo, colocar ele aqui. Em todos esses pontos, eu tenho a formação perpendicular. Então, se eu tiver mais ou menos linhas saindo e formando essa área perpendicular, maior ou menor será meu campo elétrico. Então, também é verdadeiro. Então, gente, essa aula tá ficando um pouco extensa já. Então eu vou finalizar passando 3 conceitos para vocês. E eu não vou fazer nenhum exercício na aula desses conceitos. Eu vou fazer exercício disso na monitoria. Mas são conceitos muito importantes e eles vão ser mais desenvolvidos nas outras áreas, quando a gente for explorar outros assuntos mais a fundo. O primeiro deles é o de campo elétrico uniforme. Campo elétrico a gente viu como a propriedade do espaço, calculado como campo elétrico igual força sobre carga de prova. Só que por que é campo elétrico uniforme? Esse uniforme quer dizer que em determinada região do espaço, todos os pontos têm o mesmo valor de campo elétrico. Se a gente voltar, conforme a gente afastasse das cargas, o campo elétrico é reduzindo. Também é possível ver isso pela fórmula, que se você aumenta essa distância, o campo elétrico fica cada vez menor. Isso é exatamente o que não acontece no campo elétrico uniforme. Nele, todos os pontos vão ter sempre o mesmo valor. Como que a gente faz isso? A gente pega uma placa de metal e carrega positivamente, e outra placa de metal e carrega negativamente. Dessa forma, as linhas de força vão sair da placa carregada positivamente e em direção à placa carregada negativamente. Você percebe que todas as linhas de força têm a mesma distância entre si. Vocês lembram da regra? Quanto mais próximas as linhas de força, maior é o valor do campo elétrico. Só que se todas as linhas têm a mesma distância entre si, o valor do campo elétrico é sempre o mesmo. Se eu calcular o campo elétrico nesse ponto ou nesse ponto, eles vão ter sempre o mesmo valor. Quando eu colocar uma carga de prova nesse campo, vai aparecer uma força, certo? Isso é básico, isso tranquilo, essa equação geral vale. Só que essa equação de força que a gente substituir aqui não vale para campo elétrico uniforme. Então a equação que o campo é K módulo de Qzão por D quadrado não vale nesse caso de campo elétrico uniforme. Por que não vale? Porque essa equação vale para quando são as cargas pontiformes. Essas cargas
que as linhas de força são radiais. Como aqui são placas, não se pode usar nem essa aqui de baixo, nem essa aqui de cima. Então, para resolver esses exercícios muitas vezes, vocês vão usar a segunda lei de Newton, porque ou vai atuar só a força elétrica, ou vai atuar a força elétrica mais o peso. Vai ter que usar algum artifício de outra área da física para resolver os exercícios de campo elétrico uniforme. Certo? Outro conceito que eu queria passar para vocês é o conceito de energia potencial elétrica. Vamos analisar primeiro a parte da energia potencial e deixar o elétrico um pouco de lado. Vocês lembram nos exercícios de mecânica? Vocês não viram isso ainda com os professores da mecânica aqui do cursinho, mas imaginam que possam ter visto na escola. Você tinha um objeto de massa m e você segurava esse objeto a uma certa altura. Se um objeto tem massa e está a uma certa altura, ele tinha energia potencial gravitacional. Aí quando você soltava, ele, por causa da força-peso, caía e adquiria uma certa velocidade. E antes de tocar no solo, quando não tinha mais altura, ele tinha energia cinética. Aí vocês iam que a energia potencial gravitacional do ponto A é igual a energia cinética. Para achar a velocidade que o corpo caía, ou para achar a massa desse corpo. A mesma coisa acontece com a energia potencial elétrica. Você tem aqui, vamos supor, duas cargas. Um Qzão e um Qzinho. As duas positivas. Duas cargas positivas se repelem. Então aqui vai ter uma força de repulsão elétrica. Eu estou segurando essa carga aqui. Só que aí eu vou e solto. Força de repulsão vai empurrar essa carga aqui para a direita e ela vai adquirir uma certa velocidade. Se uma carga tem massa e tem velocidade, ela tem energia cinética. Só que da onde que essa energia cinética veio? Da energia potencial elétrica. Simples assim. Então, o que é uma energia potencial? É uma energia que tem potencial para virar energia cinética. Ela pode ser uma energia potencial elétrica, quando você tem duas cargas próximas. Pode ser uma energia potencial gravitacional, quando um corpo tem altura. Pode ser uma energia potencial elástica, quando você comprime uma mola. Toda energia é uma grandeza escalar. Isso quer dizer que não importa a direção, não importa o sentido, só importa o valor numérico e a unidade. Fórmula da energia potencial elétrica. A gente sabe que energia potencial elétrica, constante eletrostática do meio, Qzão, carga de prova por distância. Importante lembrar que essa distância da energia não é ao quadrado. E essa fórmula não tem os módulos, as cargas entram aqui com sinal. Quer dizer que essa energia pode dar um sinal negativo. Toda energia, a unidade é joules, as cargas em coulomb, a constante eletrostática K, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado e distância sempre em metros. Tomar muito cuidado para não confundir com d ao quadrado. Beleza. Vocês entenderam como é que funciona a energia potencial elétrica. Vocês têm que ter duas cargas para ter essa energia potencial elétrica. E se eu quiser analisar com uma carga só e analisar em volta dessa minha única carga o potencial no espaço em volta de se ter uma energia. Então, pera lá. Eu tenho uma carga maior e eu quero avaliar num ponto próximo a essa carga o potencial desse ponto para se eu colocar uma carguinha de prova aqui, aparecer uma energia potencial elástica.
Nossa, é parecido com campo elétrico, né? Com campo elétrico eu tinha uma carga geradora e eu analiso no espaço em volta o quanto de força eu vou ter quando eu colocar uma carga. Aqui é muito parecido. Eu tenho uma carga Qzão e eu vou analisar nos pontos do espaço em volta o que vai acontecer quando eu colocar uma carguinha positiva. O que vai acontecer em que sentido? O quanto de energia vai aparecer quando eu colocar uma carga. Muito parecido. Então por que o potencial elétrico não chama campo? Não é um dos campos. Porque o potencial elétrico é escalar e todo campo é a grandeza vetorial. Potencial elétrico é calculado pela energia potencial dividido pela carga. Como assim? Vamos interpretar essa fórmula. Eu quero saber o quanto de energia vai aparecer quando eu colocar uma carga num determinado ponto com determinado potencial elétrico. Certo? Energia em joules, carga em coulomb. Joule por coulomb. O que isso quer dizer? Que para cada 1 coulomb de carga que eu colocar naquele ponto, eu vou ter uma determinada quantidade em joules. Só que joule por coulomb convencionou-se a ser chamado de volt. O mesmo volt da tomada, da pilha. Só que, por exemplo, quando eu falo que uma pilha tem 1.5 volts, não é que o potencial elétrico da pilha é 1.5 volts. É que a diferença entre o potencial do polo positivo da pilha e do polo negativo da pilha é 1,5 volts. A gente vai ver isso melhor na eletrodinâmica. Energia potencial elétrica é em joules e a carga é em coulomb. Só que no campo elétrico eu tinha uma fórmula para calcular o valor caso eu não tivesse minha carga de prova. Aqui eu também vou, e a gente vai fazer de uma maneira muito parecida. Eu tenho essa fórmula de energia que eu acabei de mostrar para vocês, e eu posso pegar essa fórmula e colocar aqui, certo? Vamos fazer isso. Potencial elétrico fica K, Qzão, Qzinho, dividido por D, dividido por Qzinho. A gente já tinha visto, fazendo isso no campo elétrico, que esse Qzinho vai cancelar com esse Qzinho, e a gente vai ter que nosso potencial elétrico é K, Qzão, sobre D. Nessa fórmula, potencial elétrico é em volts, minha constante é o 9 vezes 10 a nona, carga elétrica em coulomb e distância sempre em metros. Então, gente, eu acredito que por hoje a gente já viu uma quantidade muito boa de conteúdo, muito mais do que eu conseguiria passar para vocês se a gente tivesse na sala de aula com quadro e pincel, apesar de saber que não é a mesma experiência. Mas espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham conseguido absorver um pouco do que eu tentei passar. Tem uma listinha no Drive de 15 a 20 exercícios que eu vou resolver na monitoria. Essa lista ela vai estar sem gabarito. Durante a monitoria eu vou disponibilizar ela com o gabarito comentado para vocês. E muito obrigado por terem paciência de assistir essa aula enorme. E é isso, até semana que vem.